Olá, me chamo Pamela Roberta, tenho 27 anos, sou negra retinta de cabelo crespo e olhos castanho escuro. No momento utilizo de uma blusa rosa e jeans claro. Curso Transporte Terrestre na FATEC Tatuapé Victor Tivita e faço parte da aula de Planejamento e Ambientes Urbano, Acessibilidade e Diversidade. Olá, me chamo Gabriel Brunhara, tenho 36 anos, sou branco de cabelo grisalho e liso. Tenho TEA, transtorno do espectro autista nível 1. Sou aluno da FATEC Tatuapé Victor Tivita, curso a matéria de planejamento de ambientes urbanos, acessibilidade e diversidade. Vamos apresentar o quinto tópico sobre informação e sinalização da ABNT NBR 9050 de 2020. Quando falamos de informação e sinalização, essas informações devem ser completas, precisas e claras, né? Elas podem ser transmitidas por meios de sinalização visuais, táteis e sonoras, e elas devem ocorrer através do uso de, no mínimo, dois sentidos, visual e tátil ou visual e sonoro. Os tipos de sinalização podem ser visual, sonora e tátil. A sinalização deve ser autoexplicativa, perceptível e legível para todos, inclusive para as pessoas com deficiência. Podem ser classificadas como sinais de localização, sinais de advertência e sinais de instrução. Quanto à sua categoria, pode ser informativa, direcional e de emergência. Podem ser utilizadas individualmente ou combinando. As amplitudes dos sinais sonoros, eles devem estar em conformidade com as normas específicas de aplicações e equipamentos. A sinalização visual é composta por mensagens de textos, contrastes, símbolos e figuras. A sinalização deve estar instalada a uma altura que favoreça a legibilidade e clareza da informação, atendendo as pessoas com deficiência sentadas em pé ou caminhando. Por exemplo, aparece vários sinais como as placas de proibido virar à direita, mão dupla, siga em frente, rota de fuga, escada de emergência e indicação de banheiro masculino e feminino. A sinalização sonora é composta por conjuntos de sons que permite a compreensão pela audição. O contraste sonoro são percebidos pelo sentido da audição do aparelho auditivo, que são especialmente importantes nas pessoas com deficiência visual, que por meio das diferenças dos sons conseguem distinguir o ambiente com bastante clareza. Por exemplo, as implantações de botoeiras, que têm como objetivo possibilitar a melhoria na segurança do trânsito, principalmente para as pessoas que têm dificuldades visuais. O pedestre, ao se dirigir à botoeira, ele vai apertar o botão com a descrição em braille e, ao apertar o botão, será direcionado ao desligamento do semáforo e a botoeira emitirá um alerta sonoro. Aguarde o bip sonoro para iniciar a travessia. Aguarde mais um momento. Um outro exemplo é a sinalização sonora do metrô, que serve para diversos propósitos relacionados à segurança, informação e operação eficiente do sistema de transporte.
Essa sinalização alerta os passageiros sobre as proximidades das portas ao fecharem, notifica os passageiros sobre a chegada e a partida dos trens, ajudando a embarcar e se preparar para desembarcar. Orienta os passageiros com deficiência visual sobre as estações e durante o embarque e desembarque dos trens e comunica as emergências, ou interrupções de serviço, orientando os passageiros sobre como proceder. Próxima estação. Next station. Jabaquara. Acesso ao terminal rodoviário. Access to the bus terminal. Próxima estação. Next station. Conceição. Desembarque pelo lado direito. Exit on the right side. Passageiros na plataforma. Fiquem atrás da faixa amarela. Ela existe para a sua segurança. Vamos prevenir acidentes. Obrigado. Passageiros, ultrapassem a faixa amarela apenas quando o trem abrir as portas. Ela indica a distância segura entre você e a via. A sinalização tátil é composta por informações em relevo, como textos, símbolos e braille. As informações em braille não dispensam a sinalização visual e tátil, com caracteres ou símbolos em relevo. Em edificações, os elementos de sinalização essenciais são informações de sanitários, banheiros, vestiários, acessos verticais e horizontais, números de pavimentos e rota de fuga. Elementos de orientação e direcionamento devem ser instalados conforme a lógica de orientação, quando não houver guias ou linhas de balizamento. Por exemplo, aparece as indicações de extintor de incêndio, porta corta-fogo e indicação do andar onde está localizado. E abaixo está rota de fuga para a porta corta-fogo e à direita o sinal de sanitário masculino e PCD. O local determinado para posicionamento do intérprete de Libras deve ser identificado com o símbolo internacional de pessoas com deficiência auditiva. Deve ser garantido um foco de luz posicionado de forma a iluminar o intérprete de sinais, desde a cabeça até os joelhos. Este foco não pode projetar sombra no plano através do intérprete de sinais. Símbolos. A indicação de acessibilidade nas edificações, no mobiliário, nos espaços e nos equipamentos urbanos deve ser feita por meio do Símbolo Internacional de Acesso, o SIA, mostrado na imagem. O Símbolo Internacional de Acesso deve indicar a acessibilidade aos serviços e identificar espaços, edificações, mobiliário e equipamentos urbanos, onde existem elementos acessíveis ou utilizáveis para pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. O Símbolo Internacional de Pessoas com Deficiência Visual deve indicar a existência de equipamentos, mobiliário e serviços para pessoas com deficiência visual. O Símbolo Internacional de Pessoas com Deficiência Auditiva deve ser utilizado em todos os locais que destinem equipamentos, produtos, procedimentos ou serviços para pessoas com deficiência auditiva. Por exemplo, na imagem temos alguns símbolos, como o Símbolo Internacional de Deficiência Auditiva, o Internacional de Telebobina,
sistema de audição assistida, língua de sinais, legendas ocultas, legendas visíveis, telefone para surdos, telefone com controle de volume, proteção de ouvido obrigatória, símbolo do intérprete de Libras e os símbolos internacionais de deficiência auditiva, que pode conter em 3 cores, né? Azul, preta ou branco com preto. O atendimento preferencial é um direito sancionado pela Lei nº 10.048, de 8 de novembro dos anos 2000, que, conforme dispõe essa lei, esse atendimento prioritário deve ser concedido às pessoas contempladas em locais como repartições públicas, bancos, empresas de transporte público e longradouros e sanitários públicos. Essas pessoas devem ter assentos especiais demarcados e reservados para quem tem direito ao atendimento preferencial. E a infração dessa lei pode levar ao estabelecimento a sofrer penalidades. Os grupos de pessoas que têm direito ao atendimento preferencial são pessoas com deficiência física, idosos, mais 60, mais 80 anos, gestante, pessoa com criança de colo, pessoa com deficiência visual, pessoas com baixas visões, pessoa com deficiência auditiva, pessoas obesas, pessoas que têm mobilidade reduzida, pessoas com deficiência intelectual, pessoas com autismo, pessoas ostomizadas e nanismo. A sinalização de pontos de banheiro desempenha um papel crucial na orientação dos usuários, garantindo que eles possam encontrar facilmente os banheiros quando necessário. Além disso, uma sinalização clara e visível ajuda a evitar constrangimentos e situações desconfortáveis, pois os usuários não precisarão ficar procurando pelos banheiros ou perguntando a outras pessoas. A sinalização adequada também é fundamental para garantir o acesso igualitário aos banheiros, especialmente para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Isso é essencial para que todos os usuários possam identificar facilmente os banheiros adaptados às suas necessidades. É importante utilizar de símbolos universais reconhecidos para indicar os banheiros masculinos, femininos e acessíveis. Os símbolos de circulação devem ser utilizados para sinais dos espaços como elevador, escada rolante com degrau para cadeira de rodas, escada com plataforma móvel, rampa e esteira rolante. Os símbolos de comunicação nos permitem compartilhar ideias de forma simples e eficaz. Esses símbolos são o símbolo internacional de informação, símbolo de telefone com teclado ou telefone com amplificador sonoro. Portas de passagem, quando sinalizadas, devem ter números, letras ou pictogramas e sinais com texto em relevo, incluindo braille. A sinalização de identificação de pavimentos e andares, junto às escadas fixas e rampas, devem ser visual, em relevo e em braille. A sinalização visual e em relevo pode ser aplicadas no corrimão ou na parede, assim como demonstra na imagem. É considerado degrau isolado a sequência de até 2 degraus. A sinalização visual dos degraus de escada deve ser aplicada aos pisos e espelho em suas bordas laterais ou nas projeções dos corrimões, contrastante com o piso adjacente, preferencialmente fotoluminescente ou retroiluminado. Recomenda-se estender a sinalização no comprimento total dos degraus com elementos que incorporam também as características antiderrapantes. A sinalização de emergência deve direcionar o usuário para a saída de emergência ou rota de fuga. Devem ser observadas as normas e instrução de sinalização de emergência.
As rotas de fuga e as saídas de emergência devem ser sinalizadas para localização, advertência e instrução, com informações visuais, sonoras e táteis. Nas escadas que interligam os diversos pavimentos, inclusive nas de emergência, junto às portas corta-fogo, deve haver sinalização tátil, visual ou sonora, informando o número do pavimento. Internamente, locais confinados, como quarto de locais de hospedagens, de hospitais e de instituições públicas e privadas de uso múltiplo ou coletivo, devem conter mapa acessível de rota de fuga da edificação. O espaço reservado para pessoas com mobilidade reduzida deve ser demarcado em local que não interfira a área de circulação. Deve ser sinalizado com o CIA com as dimensões mínimas de 15 por 15 centímetros. Os alarmes são equipamentos ou dispositivos capazes de alertar situações de emergência por estímulos visuais, táteis e sonoros. Nos quartos, banheiros e sanitários de locais de hospedagem, de instituição de idosos e de hospitais, devem ser instalados telefones e alarmes de emergências visuais, sonoros ou vibratórios. Os alarmes devem ter características próprias e podem, em função destas, combinar a utilização de sinais de localização, de advertência e de instrução. O tom e a frequência dos alarmes de emergência devem ser diferentes do alarme de incêndio. Os semáforos para pedestres instalados em vias públicas devem ter equipamentos que emitem sinais visuais e sonoros ou visuais e vibratórios característicos de localização, advertência e instrução, acima do ruído momentâneo mensurado no local que favoreça a autonomia de pessoas com deficiência visuais. Deve ser instalado dispositivo de alarme de emergência próximo à bacia, no box do chuveiro e na banheira para acionamento por uma pessoa sentada ou em caso de queda nos sanitários, banheiros e vestiários acessíveis.